Outra informação, a mega operação no Rio revelou que o Comando Vermelho possuía fuzis dos exércitos brasileiro, venezuelano, argentino e peruano. A polícia apreendeu 91 armas de grosso calibre na ação nos complexos da Penha e do Alemão. E alguns desses armamentos possuíam desenhos iniciais, inscrições e outros detalhes das Forças Armadas desses países, revelando o poder de fogo que o crime organizado possui hoje. Os fuzis recolhidos são, em sua maioria, nos calibres 5,56 e 7,62, com capacidade de disparar até 10 tiros por segundo. 10 tiros por segundo e fabricados principalmente na Europa. A polícia acredita que muitas das armas chegam ao Brasil via Paraguai e buscará identificar fornecedores e rotas de chegada. A questão aí também do armamento pesado, Dávila, e com essa característica que chama atenção, o fato de serem armamentos que são aí dos exércitos do Brasil e de países vizinhos. É ou não é guerra, Koba? Tem esse tipo de armamento, tem granada, tem drone, tem ocupação de território. O que é isso? Você acha que isso é crime, só uma guerra contra o crime? É óbvio que não é. E isso é fundamental, Koba. Ou nós entendemos a diferença entre política de segurança pública e política de guerra, ou nós não vamos ganhar a guerra. Esse é o ponto. Então, essa repetição dessa cartilha da esquerda, sempre demonizando a política, sendo solidário com o criminoso, isso não é num estado de guerra. É quase como se você fosse solidário com alguém que quer destruir a soberania do país. Esse é o ponto. Então, eu vejo que nós precisamos parar de politizar esse assunto e tratar com a seriedade que ele merece. É, sim, uma questão de defesa da soberania, de retomada de território, de acabar com as atividades ilícitas do crime. Koba, sabe qual é o prejuízo que o crime organizado está dando para as atividades lícitas hoje no Brasil, este ano? Mais de 400 bilhões de reais. Isso está expulsando do mercado gente honesta, empresário honesto, está inibindo investimento. Não é uma questão apenas de droga e arma, é uma questão de não só ocupação de território, mas degeneração do mercado, do ambiente de negócio. Está expulsando gente séria da economia, está expulsando empreendedores, empresários, donos de pequenos negócios, estão sendo expurgados da economia porque o crime organizado adentra cada vez mais. Então, ou nós tratamos desse assunto com a seriedade e a urgência que ele merece, ou nós vamos, infelizmente, perder essa guerra. Felizmente, temos esses governadores que demonstram disposição para continuar a luta. E você, Mota, como vê esse tipo de acesso a esse tipo de armamento? Armas do Exército? Bom, a polícia ainda não divulgou a lista oficial dos armamentos apreendidos. Mas ninguém espera nenhuma surpresa. A quase totalidade, 99,99% das armas usadas pelos bandidos no Brasil vem do contrabando. São armas de guerra fabricadas no exterior. Agora, é preciso chamar a atenção por um fato. Isso aqui é muito importante. Se um cidadão de bem, se um de nós, compra um desses fuzis no contrabando e sai por aí com ele, ou fica aí, mesmo guarda em casa, o cidadão de bem é punido duramente. No caso de um traficante, meus amigos, é diferente. Por decisão das Cortes Superiores do Brasil, o uso de uma arma de guerra por um traficante é considerado um crime acessório, não é um outro crime independente. Então, o traficante, quando ele é preso com um fuzil, uma arma de guerra, ao invés dele ser acusado pelo crime de tráfico e pelo crime de porte ilegal de arma, ele vai ser acusado apenas pelo crime de tráfico, com um agravante pelo uso da arma ilegal, porque o crime de posse de arma de guerra ilegal é absorvido pelo crime de tráfico. Eu não sei se eu estou me explicando muito bem. O traficante que está usando uma arma de guerra,
ele é punido de forma menos severa do que um cidadão de bem que estivesse usando a mesma arma ou que tivesse a arma em casa. E aí é inevitável que a gente pense que destino tem um país que tem uma jurisprudência como essa. Essa é a questão, né? O desafio para além das polícias, ô Cristiano Beraldo, é algo que você sempre fala aqui, que é o desafio também de legislação, de justiça, de decisões judiciais que possam dar as mãos no combate ao crime organizado, porque senão fica parecendo aquela velha história da polícia enxugando o gelo, né? Pois é, porque a gente tem que ser pragmático quando a gente olha essas situações, que a violência, a criminalidade, ela gera perda de vidas, e a perda de vidas devia ser inaceitável, né? Ou ela é inaceitável num país sério. O Brasil, a perda de vida, ela foi incorporada como parte do cotidiano, ela está aí no cenário. 40 mil homicídios, 40 mil desaparecimentos não esclarecidos por ano, e está tudo bem, é mais um dia. A gente viu manifestação de mães que estavam ali chorando a perda dos seus filhos, e algumas delas muito conscientes, dizendo que... Teve até uma que me chamou muita atenção, dizendo que o filho dela tinha morrido e que talvez aquele tivesse sido o caminho que Deus encontrou para que ele não tirasse mais a vida de pais de família. Então veja a situação que nós chegamos, onde as mães precisam reconhecer a atuação incorrigível de seus filhos que foram abduzidos pelo crime organizado num país onde há muita dificuldade de se encontrar caminhos para a prosperidade, o crescimento. A gente vê um Brasil que vai trabalhando o jovem para ser dependente do Estado, ao mesmo tempo que esse jovem está exposto a tudo do bom e do melhor nas redes sociais, aviões, viagens, comidas, tudo que existe de mais caro no mundo está ali para ele ver, para ficar como um cachorro diante de uma padaria onde fica girando ali aquele frango e o cachorro babando, uma cena tão clássica que a gente já viu em diversos desenhos e tal. É o que acontece hoje com o jovem brasileiro, cheio de vida, cheio de vontade, entretanto limitado pela realidade cruel de um país que não oferece oportunidade, porque a cúpula que administra esse país é uma cúpula que o quer manter refém, dependente. Ele quer estabelecer, essa cúpula quer estabelecer um preço para esse jovem, e você vai buscando, construindo com isso uma frustração absurda, e essa frustração acaba extravasada pelo caminho do crime muitas vezes. Então você precisa cessar essa dinâmica. Para cessar essa dinâmica é preciso fazer uma completa reforma do Estado que decorra dos instrumentos necessários para resolver o problema. Não é mudar o Estado e depois ver como é que nós podemos, dentro dessa nova configuração, resolver um problema conhecido. Não. O atual momento que o Brasil vive, ele vai exigir treinamento, equipamento, melhores salários para a polícia, amparo para o policial. As forças policiais brasileiras precisam ser novamente respeitadas pela população. Tem que se tornar inaceitável que venha alguém meter o dedo na cara de um policial e o policial tem que ficar quieto. Policial que trabalha com medo de câmera, policial que trabalha com medo do Ministério Público, policial que trabalha com medo da Corregedoria. Policial tem que ser policial tem que ser autoridade. Da mesma forma que a Polícia Rodoviária Federal tem que ser chamada à sua responsabilidade, porque é através das rodovias federais que passam milhões e milhões de dólares todos os dias de cocaína, de maconha, de cigarro contrabandeado, de fuzil que chega do Paraguai direto no Rio de Janeiro. O Exército Brasileiro tem que receber investimentos necessários para ser, de novo, forças armadas que protejam o nosso país. Não pode mais ser essa reunião de pessoas que estão aí preocupadas com absolutamente nada de relevante para o país, enquanto fazem de conta que recebem algum tipo de investimento necessário. Estamos muito longe de ter as forças armadas que um Brasil da nossa dimensão, com tantas fronteiras, precisa.
O Brasil hoje não está nem perto do caminho correto para resolver o problema da criminalidade e ficam aí fazendo de conta que estão fazendo alguma coisa, como o próprio Senado Federal, que dorme em berço esplêndido em cima de um monte de leis que endurecem o combate ao crime, mas agora vão inventar uma CPI que não vai dar em absolutamente nada. Dávila, eu quero também a sua opinião sobre isso, porque o Beraldo bem traz aí essa situação, né, de responsabilidade, inclusive, das forças policiais que devem cuidar da rota das drogas, naturalmente, e também dessas armas, né, que chegam de território estrangeiro. E quando a gente vê a PEC da segurança, que foi tão criticada ontem por boa parte dos governadores, alguns mais incisivamente, como foi o caso de Caiado, outros um pouco mais comedidamente, a PEC da segurança ela dá mais funções para as polícias federais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal principalmente. A Polícia Rodoviária Federal passaria a ser, inclusive, uma espécie de polícia ostensiva em âmbito federal, mudaria até de nome, né, para ser essa força que o Poder Executivo quer dar a ela, quando a gente já vê funções extremamente relevantes, importantes nas mãos da Polícia Rodoviária Federal e que, quando a gente vê esses números, não estão sendo cumpridas a contento. Se a Polícia Rodoviária Federal já fizesse a sua parte, certamente a gente não teria esse tanto de drogas sendo transportado em rodovias federais, Brasil afora, e armas também, né, Dávila? É verdade, Koba. O principal problema dessa PEC da segurança, que não vai a lugar algum, inclusive porque o relator da PEC na Câmara, o deputado Mendonça Filho, já fez muitas mudanças, era justamente o que eu digo do pecado original do projeto. Ou seja, essa história de centralizar a política de segurança e a atuação da política de segurança nas mãos do governo federal. Isso viola um princípio básico do federalismo, a responsabilização dos governadores, que é constitucionalmente os responsáveis pelas políticas de segurança pública. O que nós teríamos de fazer é aumentar a coordenação das ações da inteligência da Polícia Federal, do Ministério Público, com as polícias estaduais, tanto a civil quanto a militar. Mas coordenação, aumentar a cooperação, não é centralização, são duas coisas completamente diferentes. Um é respeitar a autonomia das polícias e agir conjuntamente. Por exemplo, a questão da informação. Nós sabemos hoje que para combater, nós estamos falando de crime organizado agora, não só o crime comum. O crime organizado exige informação da Polícia Federal, do Exército, da Receita Federal, do COAF e da inteligência das polícias estaduais. É preciso juntar tudo isso numa coisa só. Porque senão nós não vamos conseguir desmantelar o crime organizado. E aí precisa ter senso crítico, como é o caso da DPF 635, esse enorme estrago que foi feito. Se nós não entendermos onde é que está a origem do problema, por que o crime organizado concentrou todas as operações dos seus chefões no Rio de Janeiro? Por causa dessa medida absurda. Então, não é achar culpado, é entender a política que deu resultado completamente errado, que fortaleceu o crime organizado e como é que daqui para frente nós vamos atuar de maneira cooperando, coordenada, para conseguir compartilhar estratégias, força, informação, para que nós possamos vencer essa guerra contra o crime organizado. Ô Mota, sua opinião sobre isso também, a ampla crítica a respeito da PEC da segurança pública, que foi feita inclusive ontem na coletiva dos governadores, também envolve uma chantagem institucionalizada, que é a necessidade dos estados se curvarem às políticas de segurança nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública para terem acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, para ter acesso ao dinheiro, à verba, ao recurso, tem que abaixar a cabeça e cumprir tudo que está lá sendo dito em Brasília. Os governadores atribuem aí uma usurpação do poder de decisão, né? Imagine só, um governador faz campanha, faz promessa de segurança pública, é eleito com aquele programa para aquela área em específico, mas na hora de executar, para ter acesso ao dinheiro, só se cumprir o organograma, o script vindo de Brasília. Por que essa sanha, essa necessidade de centralizar em Brasília, no poder executivo, a política de segurança pública? Roberto Mota. Porque
as pessoas que estão no poder hoje acham esse negócio de federação uma besteira. O bom é que não existisse governo estadual. Para que isso? Se os iluminados estão todos em Brasília, né? Junta meia dúzia ali e resolve tudo. A democracia não é uma ideia muito favorecida por essa turma. Agora, eu quero lembrar aqui, a questão principal, meus amigos, é moral. O que trouxe o Brasil a essa situação é uma espécie de cegueira coletiva, é uma cegueira voluntária, movida principalmente por ideologia, mas também por interesses financeiros, vamos colocar assim, né? Porque é incompreensível a anestesia, a apatia do Estado brasileiro diante dessa situação que a gente vive. Assim, quando você para pensar o que é a vida de um brasileiro, a nossa reação só pode ser de absoluto espanto. Né? E nisso, nessa apatia, nessa anestesia, eu incluo o Congresso Nacional, que tem sido responsável, de uma forma ou de outra, pela produção de uma péssima legislação. A gente tem, de um lado, o Congresso produzindo uma legislação horrorosa, do outro lado, o Judiciário, que pega, às vezes, os únicos pontos da legislação que se salvam e diz não pode, é inconstitucional, fere a dignidade da pessoa humana, não é isso? Já houve uma época em que, por exemplo, o condenado por crime hediondo cumpria a sua pena em regime integralmente fechado. Ora, se não é assim, para que chamar o crime de hediondo? Se você vai tratar o criminoso hediondo da mesma forma que o criminoso comum. Bom, isso aí decidiram que contraria a dignidade da pessoa humana. E olha, eu quero lembrar o seguinte, essa produção ruim de legislação não é coisa recente, não, porque a última grande versão, as últimas grandes versões do Código Penal e de processo penal são de 1984. Em 1984 ainda existia no Brasil o chamado regime militar, mas a mentalidade marxista já imperava na produção de legislação. Então, eu não quero ser grosseiro, mas vamos deixar de hipocrisia. Por favor, vamos botar o pé no chão. O governo diz que traficantes são vítimas de usuários. O ministro comemora que 50% dos criminosos são soltos na audiência de custódia. Em que universo um governo como esse quer realmente combater o crime? Como é que a gente vai falar em cooperação, em ajuda, em escritório disso ou daquilo, se não existe a disposição de combater o crime? Isso aí é papo de doido. Isso ficou muito claro, Beraldo, nessa movimentação de certa ausência do Poder Executivo Federal, né, que foi consultado, segundo o que disse o próprio diretor da Polícia Federal, e que entendeu na sua base no Rio de Janeiro de que não cabia ali a Polícia Federal participar conjuntamente dessa operação. E aí não há vácuo. Não há vácuo de poder, não há vácuo de decisão, não há vácuo de liderança. E aí, agora, a pauta da segurança pública está na mão dos opositores novamente, principalmente depois dessa reunião dos governadores. Aparentemente, do ponto de vista político, isso tem reacendido o poder da oposição e é nisso que vão apostar, não só nas pautas no Congresso Nacional, a CPI está aí, a gente não tem grande esperança em relação a ela, mas as pautas, por exemplo, como aqui o secretário de Segurança Pública de São Paulo vai relatar, né, vai se licenciar do cargo para estar no Congresso relatando para equiparar a facções terroristas, enfim, e muitas outras. Uma esperança da oposição tem sido a segurança pública como assunto principal, Beraldo. Koba, é injustificável a posição dos governistas. Não tem como você relativizar o que acontece no Brasil em relação à criminalidade e à presença dessas organizações criminosas em diversos ambientes do poder. A gente está vendo hoje o governo, na sequência de uma declaração absolutamente desastrosa do presidente da República num palanque internacional durante a sua visita à Ásia na semana passada, dizendo que o traficante é vítima do usuário, e agora
nós temos, né, menos de uma semana depois, tivemos essa operação no Rio de Janeiro, onde fica evidenciado que há um exército para enfrentar a polícia. E não há como você ficar contra a polícia num país sério, minimamente decente, onde as pessoas que estão no comando têm algum resquício de vergonha na cara. Koba, quando você tem, por exemplo, um problema, né? No passado, o analfabeto não podia votar. Qual é a lógica do analfabeto não votar? Bom, você precisa ter condições de ler, de entender as informações que estão disponíveis para que você forme a sua opinião, forme a sua consciência e, com isso, você tome a decisão melhor na hora do seu voto. É uma exigência para o pleno exercício da cidadania. Só que quando você tem a opção de dizer vamos acabar com o analfabetismo, vamos garantir que 100% das crianças vão para escolas e sairão das escolas alfabetizadas, preparadas, educadas, você resolve esse problema. Você não atacou a lógica das coisas, você simplesmente resolveu um problema que é dever do Estado resolver. O que a esquerda faz? Não, vamos manter as pessoas analfabetas e incapazes de avaliar as escolhas que elas estão fazendo para que, com isso, nós, os espertalhões, consigamos manipular essa massa de ignorantes. E quando a gente olha para a questão do crime organizado, é a mesma coisa. Vai lá a tropa de elite do governo entrar nessas áreas absolutamente dominadas e controladas pelo crime organizado, fazer um discurso mentiroso da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, dizendo que ela prendeu o Fernandinho Beiramar sem dar um tiro. Isso não é verdade. Não é verdade. E aí essas narrativas vão sendo construídas sem amparo da realidade e a sociedade vai olhando. Não é a sociedade que está na favela, porque a sociedade que está na favela, esses aí lidam no dia a dia com o terror que é ser dominado pelo crime organizado. Mas aí aqueles que estão lá na zona sul do Rio de Janeiro, que estão aí nos bares e na boemia do Brasil inteiro, olham e falam, olha só, que pessoa maravilhosa que está ali defendendo o preto, o pobre, o trabalhador. Então é simplesmente um show de faz de conta.